Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao mistério da redenção. Que São Padre Pio interceda por nós. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei e compartilhe essa homilia. O evangelho de hoje é São Lucas capítulo 9, 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante ver que Jesus estava rezando, os discípulos estavam com ele, e nesse clima de oração, nesse clima de espiritualidade, nesse clima de mergulhar a sua vida no coração do Pai, Jesus então pergunta a esses discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E depois: e vós, quem dizeis que eu sou? Por que a identidade de Jesus é tão importante? Por que conhecer Jesus de verdade é tão importante em nossas vidas? Porque tudo depende disso. Se eu ficar aí com aquelas ideias tortas, erradas, conversa de comadre, né? No sentido assim, que alguém acha que Jesus é isso, o outro acha que Jesus é aquilo, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros falam que você é algum dos profetas que ressuscitou. Quer dizer, todas respostas erradas. E hoje a gente tem tanta gente que fala besteira sobre Jesus, tanta gente que dá resposta errada, tanta gente que quer saber e não sabe, tantas pessoas que emitem as opiniões mais descabidas possíveis, e nós às vezes ficamos olhando para uma situação como essa e ficamos assim sem entender como é que uma pessoa pode chegar a um estado de tamanha ignorância. Mas sabe por quê? Porque não conhece a Bíblia, porque não conhece o Catecismo da Igreja Católica. Eu convido você, pega o Catecismo da Igreja Católica, vai lá, quando fala no credo, creio em Jesus Cristo, quando fala que ele é o Verbo de Deus, que ele se encarnou no seio da Virgem Maria, que ele morreu, que ele ressuscitou, leia para nós conhecermos Jesus, porque se eu conheço Jesus como o verdadeiro e único Filho de Deus, eu cada dia mais me apaixonarei por Jesus, seguirei o caminho dele, farei a vontade dele, não me afastarei dele. Mas como a palavra de Deus diz, Deus mesmo diz isso, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas vão para um caminho torto, para um caminho errado, para um caminho sujo, porque não conhece a Cristo. Nós deveríamos, mais do que tudo, deveríamos conhecer Jesus. Deveríamos fazer esse esforço de conhecer Jesus de todo o nosso coração. Conhecer Jesus com todo o nosso ser. Conhecer Jesus com a nossa alma. E cada dia mais nos apaixonarmos por Ele. Sermos capazes, se preciso for, de dar a vida por Jesus. Mas para isso, busque conhecer a Jesus. Não fique aí no achismo. Não fique aí porque alguém falou tal coisa e você imagina que aquilo é Jesus. Faça a sua experiência com Deus e busque, através das Sagradas Escrituras e através do Catecismo da Igreja Católica, conhecer a Jesus, seguir a Jesus, andar nos passos de nosso Senhor.
Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.